E a primeira lei do trabalho de José era trabalhar desde jovem, trabalhar desde cedo. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Gênesis 37, 2. Nossa sociedade hoje, ela traz o início do trabalho. Exceto nos casos em que as famílias têm necessidades financeiras, o comum é colocar os filhos para estudarem por muitos anos. O fenômeno dos adolescentes de 40 anos é bastante comum hoje em dia. Isso se dá muitas vezes pela falta de percepção do valor do trabalho. Paulo afirma: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Era importante para o apóstolo perceber seu esforço. A palavra no grego denotava um trabalho muito árduo, mesmo o apóstolo falando da graça. Não havia problema no pensamento judaico saber que tudo vinha da graça de Deus, mas ainda assim exigia trabalho duro. Para os autores da Bíblia, para os personagens principais, o trabalho era extremamente valioso. Para Paulo se perceber como um trabalhador, como alguém que se esforçava, era algo extremamente importante para ele. Tá? Paulo ele se coloca na situação de trabalhador, inclusive trabalhando com suas próprias mãos para o seu sustento. Muito da percepção negativa do trabalho vem da queda, mas precisamos entender que o trabalho ele veio antes da queda. Muitas pessoas imaginam que o trabalho seja uma maldição, principalmente aqueles que acreditam na existência de Adão e Eva, o trabalho teria sido uma maldição. Mas o trabalho não é a maldição. Lá em Gênesis 2,15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Antes da queda, antes do pecado, Adão não era alguém que não deveria trabalhar, ele deveria fazer o cultivo do jardim. A queda traz o cansaço e não o trabalho. Gênesis 3,17. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O reflexo da queda em relação ao trabalho, ele não é a criação do trabalho, é a criação do cansaço. A terra agora seria inóspita, a terra agora seria dura, ela exigiria um trabalho, um esforço muito maior. Essa foi a punição que Adão recebeu, o cansaço. O trabalho ele veio antes. Deus não criou o ser humano para que ele ficasse sentado, parado o tempo inteiro. Deus criou o ser humano para que ele fosse ativo, para que ele compartilhasse com o próprio Deus o seu trabalho. A Bíblia fala que não existe outro Deus como nós que trabalha em favor daqueles que o buscam. Deus é um Deus que trabalhou e descansou no sétimo dia, olhando todo o trabalho que havia feito. É um Deus que trabalha, é um Deus ativo, e ele criou o ser humano para ser ativo também. A queda trouxe o cansaço, mas o trabalho ele é anterior à queda. Todos os homens de Deus na Bíblia tinham uma relação muito próxima e precoce com o trabalho. Davi pastoreava os rebanhos de seu pai. Joás, seu avô, era bastante conhecido por sua capacidade de trabalho. Joás é aquele que casa com Ruth. O profeta Eliseu é selecionado enquanto estava trabalhando nas terras de sua família. Amós era um boiadeiro. Gideão era trabalhador. Pegue praticamente todos os exemplos do Antigo Testamento, dos profetas, todos eles trabalhavam. No Novo Testamento, Pedro, João, Tiago eram pescadores, Mateus, cobrador de impostos. Não havia ociosidade. Paulo, mesmo sendo um mestre, discípulo de Gamaliel, era também um fabricante de tendas. O próprio Jesus, ele foi carpinteiro, seguindo os passos do seu pai humano. Todos os personagens da Bíblia trabalhavam.
todos os personagens da Bíblia tinham uma relação muito forte com o trabalho. Espiritualmente, inclusive, depois no livro de Atos, é citado que aqueles que se dedicam integralmente ao ministério, eles devem colher porque eles trabalham. Então, o ministério também é um esforço, também é algo não para um descanso meramente do ser humano, ele deve ativamente continuar buscando trabalhar e se esforçar. O trabalho não prejudica o desenvolvimento do jovem, antes, pelo contrário, cria responsabilidade e experiência. Não estamos aqui falando da exploração do trabalho infantil, mas desde cedo mostrar aos nossos filhos o valor do trabalho. Nós temos uma geração hoje que não entende o valor do trabalho. Eles entendem o consumo, eles entendem o ganhar dinheiro, mas eles não entendem a responsabilidade do trabalho. E isso é muito problemático na sociedade de hoje. Tanto que um fenômeno comum agora em algumas empresas é contratar pessoas de maior idade, porque a nova geração tem uma dificuldade muito grande. José não tinha. E se você quer prosperar nos seus caminhos, comece a trabalhar o quanto antes, comece a se esforçar o quanto antes. Ah, mas eu não comecei, eu já estou com. Comece no momento em que você puder. Comece, porque a percepção do trabalho ela é importantíssima para que possamos ter uma vida próspera e bem-sucedida.